Então, o tema de hoje é como ministrar a palavra de Deus ou como ensinar algum tipo de conteúdo, né, de uma forma que todas as crianças compreendam, que você consiga sair, né, para casa e falar: uau, missão cumprida. Eu chequei, vi que todas as crianças assimilaram o conteúdo, entenderam e receberam aquela palavra. Mas não é isso que acontece. Muitas vezes eu vejo líderes saindo frustradas, cabisbaixas, né, do Domingo Kids ou da célula, ou ficam assim: a célula não tá rendendo, não tá acontecendo, não tô conseguindo. Por quê? Por conta dessa dificuldade. E aí sai frustrada porque ela fica pensando assim: eu não consegui passar todo o conteúdo para todas as crianças de uma forma que, porque cada uma entende do seu jeito, de uma forma diferente. Então, se você tem no mesmo ambiente crianças com TDAH, com autismo, com TOD, algum transtorno ou até outros tipos de deficiências físicas, a gente sabe que cada um vai absorver de uma forma. Se você tem uma criança com deficiência visual, você tem uma criança com deficiência auditiva, então nós temos que conseguir alcançar a todas. Então, o objetivo dessa live é que nós possamos melhorar mais e conseguir encontrar formas de abranger o máximo que nós pudermos e conseguir passar a palavra de Deus para todas as crianças. Amém? Então, eu queria começar falando, antes de chamar as meninas, né? Eu queria só dar uma introdução com relação à importância da igreja na vida da criança atípica, né? Típica e atípica, na verdade, na vida de todas as crianças. E o que acontece? O que nós vemos muito? Eu tenho estudado muito essa questão da inclusão e o que eu tenho visto? Uma grande preocupação realmente tratando do corpo, né, da criança. Então, assim, o físico da criança, a parte fisiológica, intelectual, enfim. Uma grande preocupação com a parte psicológica, né, de fazer terapias, acompanhamentos. Então, a criança, ela tem tido esse apoio, a escola, a terapia, a família, mas muitas vezes está faltando a igreja, né? E as crianças, como todo ser humano, é um ser triuno. Todos nós somos feitos de corpo, alma e espírito. E nós precisamos trabalhar, nós somos compostos dos três. Então, a gente não pode ignorar que nós temos um espírito. E as crianças também têm. Elas precisam dessa parte espiritual, elas têm sede de Deus, elas têm fome de Deus, elas querem aprender de Deus. E a criança precisa de um adulto para conduzir ela, porque ela sozinha ela não vai conseguir acessar, ela não vai conseguir ter acesso à palavra de Deus, ao evangelho, ela não vai conseguir ir à igreja sozinha, ela não vai conseguir ir a uma célula sozinha, então ela precisa do adulto para conduzir ela, para que ela possa realmente ter não só o apoio, tudo que ela precisa na parte do corpo e da alma, mas também na parte do espírito. Então, é isso que eu queria deixar para vocês aqui no início dessa importância, porque eu tenho visto muito investimento nas outras duas partes, mas na parte espiritual ainda as igrejas, né, ainda está muito aquém daquilo que as crianças precisam. Então, nós temos que lembrar daquela diferença da integração, da segregação e da inclusão. A segregação é você deixar a criança entrar, só que ela fica separada das outras. Você dá uma atividade diferente para a criança típica da criança típica. A integração, você coloca todas elas juntas, porém a ministração não está alcançando todas. Ela tá ali, sentadinha junto com as outras crianças, mas ela não tá entendendo nada do que está sendo falado. Então, ela só está integrada, mas ela ainda não está incluída. A criança atípica ela só vai estar, de fato, incluída quando ela compreender o conteúdo que está sendo ministrado. Quando ela conseguir receber, absorver de uma forma que ela entenda, né? Então, é muito importante nós nos preocuparmos com essa parte. E de incluir de fato, tanto na célula quanto no culto. Então, o que eu acho que as líderes precisam fazer em primeiro lugar? O primeiro lugar é o antes do culto e da célula, é o planejamento. Então, se tiver planejamento, vai facilitar a sua vida como líder, como professora. Por quê? Porque se você se planeja, você já chega
né, diante das crianças, sabendo o que você vai fazer. Então, na hora que você precisa ter alguma atitude de última hora, você não está preocupada com o conteúdo, porque você já absorveu ele. Então, o planejamento é essencial, planejamento e oração. Então, no momento que você vai ministrar a palavra de Deus, você precisa primeiro estudar aquela lição, aquela palavra que você vai passar para a criança, orar para que o Senhor possa te capacitar, te usar e que você possa ter revelação. Porque se a líder absorver o conteúdo, se aquilo está fluindo dela com vida, com verdade, com revelação, na hora que ela vai ministrar, já vai sair automaticamente, vai fluir de uma forma natural. Ela não vai precisar ficar lendo, né, lendo apostila, lendo algum resumo, ela não vai precisar ficar na hora olhando e preocupada com isso. Por quê? Porque já tá tudo aqui, tá no coração e tá na mente. Então ela já conhece o versículo, ela já conhece o princípio, ela já sabe a história e ela vai poder fluir com mais liberdade. Então, o primeiro passo da líder é esse planejamento antes de ministrar a palavra. Então, estuda a palavra, memoriza o versículo, memoriza o princípio e já se prepara qual material você vai usar para ministrar aquela palavra. Quais vão ser os visuais que você vai usar. Então, assim, por exemplo, eu vou ministrar sobre... eu sou templo de Deus, né? Eu sou casa de Deus. Então, eu vou pegar Jesus e eu vou colocar aqui dentro da minha blusa para falar que eu sou casa de Deus, que ele está dentro do meu coração. Então, você já pensou qual visual você vai usar? Vai ser uma imagem de Jesus. Qual a história que você vai usar? Você já tem lá na lição. Então, já está tudo preparado. Aí, você vai pronta com esses visuais que você vai precisar para aquela lição. Você já vai levar ele na mão. Outra coisa, a estratégia que você vai usar para ministrar a palavra. Então, assim, eu tô aqui com os visuais, já sei a história, então qual a estratégia que eu vou estar utilizando? Eu vou utilizar fantoches, eu vou contar histórias com fantoches, eu vou utilizar figuras, vou fazer em EVA, vou fazer um coração com uma portinha dentro, eu vou guardar Jesus dentro do coração, vou usar esse visual, ou eu vou estar utilizando imagens impressas, e como se fosse uma revista, enfim, você vai definir o visual, a estratégia, a forma que você vai ministrar essa palavra. Se você realizou todo esse planejamento, na hora que você chegar para ministrar a palavra para as crianças, você está segura. Você já sabe, aquilo já está dentro de você, já vai fluir com vida e você vai ter todo o material na sua mão, na sua frente, que você já se planejou. Então, isso é essencial, porque o que acontece? Muitas vezes não existe esse planejamento. Aí, a líder chega para contar a história com a apostila na mão. E a líder não estudou, não memorizou a lição e ela começa a ler a apostila na frente das crianças de 3, 4, 5 anos. Então, você acha que você vai conseguir reter a atenção de uma criança lendo alguma coisa? Vai pegar e vai ficar lendo. Você acha que ela vai querer ficar lá olhando para você? Não. Ela vai se distrair, ela vai procurar uma coisa mais legal para fazer. Então, nós temos que ter esse entendimento. Nós temos que compreender que a criança, ela precisa do visual, ela precisa desse planejamento. E você precisa também o quê? Planejar a forma que você vai contar essa história. Então, a entonação da voz, a expressão facial, né? Quando é alegria, quando é triste, quando tá bravo, tudo isso faz parte no momento em que você vai ministrar a palavra, porque a criança, ela vai ficar lá, olhando para você, porque você vai estar em movimento, dinâmico, usando visual, aumenta a voz, abaixa a voz, fala fininho, fala grosso, conta uma parte, pega a criança para ajudar, interage com as crianças, chama pelo nome, faz uma pergunta, tem que ser dinâmico, né? Então, a ministração, ela precisa ser dinâmica, ela não pode ser aquela coisa, vamos sentar na rodinha, aí a líder encosta lá na parede, pega a apostila, vamos ver a história, né? Isso não funciona. Não funciona. Então, é planejamento. Sem planejamento, não tem jeito de você conseguir passar para todas as crianças a mensagem de Deus. Então, é necessário ter esse zelo, sim, e não só a líder que está ministrando para todas as crianças, mas aquela líder que vai estar fazendo a inclusão, porque como que a gente trabalha lá na igreja? Tem a líder que vai estar contando a história, ministrando, e tem a líder da inclusão que está do lado da criança, que
tem algum tipo de dificuldade, seja déficit de atenção, seja hiperatividade, seja o autismo, seja qual for, tem uma líder lá do lado dela, junto com ela, para ajudá-la a compreender aquela mensagem. Então, essa líder que vai estar ali apoiando, incluindo, fazendo essa outra parte, essa líder também precisa se planejar antes. Ela também precisa conhecer a história, conhecer a palavra, ela precisa saber o que vai ser ministrado, para que ela também possa orar, para que ela também possa buscar de Deus e ela também possa, ali no momento da inclusão, saber o que vai acontecer, porque aí ela vai repetir as frases para a criança que a líder vai estar falando, ela vai estar ajudando a criança a focar lá na ministração para que ela possa absorver melhor, ela vai estar fazendo as perguntas para a criança para checar se a criança está entendendo, se ela não está entendendo. Então, tanto a líder que está ministrando para todas, quanto a líder que está incluindo, elas precisam ter esse planejamento, conhecer toda a história, orar em cima daquela palavra, daquela ministração, daquela lição. Ela precisa ter aquilo fluindo dentro dela com revelação, porque a hora que ela for liberar, aí sim vai sair com vida de Deus, com revelação de Deus. E aí as estratégias vão ser mais fáceis depois. Porque o que acontece? Se você não tem esse planejamento, como que você vai conseguir ao mesmo tempo ler a história, se preocupar se a criança tá prestando atenção, pegar os visuais na hora, ou não tem visual nenhum e você vai ter que dar um jeito de expressar aquilo de última hora. Aí se acontece de alguma criança estar muito hiperativa naquele momento, você não vai conseguir fazer as duas coisas. Por quê? Porque você não está seguro, você não está segura, você não compreendeu a lição, você não estudou, você não orou. Então vai ser muito mais difícil. Então isso serve tanto para a célula quanto para o culto. É necessário esse planejamento. Na célula, a gente sabe que é um pouquinho mais difícil porque a gente não tem uma equipe grande para dar o apoio. Às vezes, a líder está sozinha ou ela tem só mais uma pessoa ajudando ela. Por isso que esse planejamento antes é necessário, essencial. Porque se está tudo planejado, você já sabe tudo que você vai fazer, a administração ali do momento vai ficar muito mais fácil. E eu queria falar só mais uma coisinha aqui, que é muito importante também a líder, logo no início, ganhar o coração da criança. Então, assim, na hora que as crianças chegam no culto, na célula, faz contato visual com a criança, dá aquele abraço, faz um elogio, fala que bom que você veio, cria aquela conexão logo de início. Cria uma simpatia, um carinho, porque ali depois a criança já vai ter uma empatia, ela já vai conseguir ouvir você falar. Agora, se ela nunca te viu na vida, você nem olhou para a cara dela, você não conhece ela, chegou lá no Domingo Kids e você começa a ministrar, ela nem te conhece, ela não vai ter interesse naquilo que você vai ter para falar. Mas se ela já tem uma conexão com você, ela vai prestar atenção, ela vai te ouvir. Então, isso faz também toda a diferença. Então, eu queria dar essa introduçãozinha para falar com relação específica à liderança, né? Antes de chamar nossas convidadas, para que vocês possam, se você entrou agora, que eu vi muita gente entrou depois volta e assiste o começo, tá? Porque hoje eu não demorei para começar, eu já comecei rapidinho, mas assiste para você compreender a importância do planejamento antes da célula e do culto da líder, porque isso vai fazer toda a diferença. Quando você ora, lê a lição antes, planeja todos os visuais que você vai utilizar, você já sabe como, a líder da inclusão já sabe como incluir com relação àquela história, porque o que acontece? Muitas vezes a gente pensa em fazer um exemplo da lição, né? Que nem eu falei aqui, eu sou casa de Deus, então eu pensei em pegar uma figura de Jesus e guardar aqui no meu coração. Essa é uma forma. Mas vamos supor que você percebeu que você fez dessa forma, mas alguma criança não compreendeu. Porque o autismo geralmente é literal. A criança ela é literal. Então, às vezes, se pegar Jesus e botar aqui, ela fala, mas aqui não é meu coração, aqui é a minha blusa. O que isso tem a ver? Né? Ela não vai entender. E aí, se você percebeu que ela não entendeu, você tem que ter um plano B. Aí você fala assim, então tá, então eu tenho agora aqui um coração de EVA, com uma porta, com uma fechadura, e aí eu vou abrir essa porta e Jesus vai estar lá dentro. Aí você vai ensinar com essa segunda forma,
E aí talvez essa criança vai conseguir, agora eu entendi que Jesus mora no coração. Jesus mora nesse coração e também mora dentro do meu coração. Então você tem que ter mais de uma forma, pelo menos de ministrar o princípio, para que você garanta que todas compreenderam. E depois você sempre faz as perguntas chaves para checar. E cheque. Faz as perguntas para você perceber quem compreendeu e quem não compreendeu aquela lição, aquele princípio, aquele versículo. A criança que não compreendeu, você vai usar de uma outra estratégia. Então, nós temos que estar atentas, né? Então, agora eu vou chamar as nossas convidadas, tá? Porque elas vão nos ajudar, nos orientar com dicas práticas para que nós possamos... Eu vou pedir para elas se apresentarem, tá? Mas assim, elas são da equipe lúdica aqui de Bauru. A Jennifer é psicóloga e a Laís, ela é fonoaudióloga. Elas são especialistas, são facilitadoras do desenvolvimento infantil. Então, elas vão ter muita coisa para ensinar para nós. Nós estamos combinando de fazer uma capacitação aqui também na igreja. Então, vai ser bênção. Chama todo mundo aí que eu vou estar convidando elas aqui agora para elas estarem entrando, tá bom? Deixa eu ver aqui. Me avisa aí se deu certo. Olá! Aê! Boa noite! Boa noite! Sejam bem-vindas! A gente só tá ajustando aqui. Boa noite, Ellen. A gente estava acompanhando aqui, né? Os seus recados, as suas formas aí de orientação. E a gente gostou bastante. Meu nome é Jennifer. Eu sou a Laís. Então, eu sou a psicóloga e ela é a fonoaudióloga. E esse convite foi um convite que me agradou muito, né? Despertou muito um calorzinho no coração. A proposta da Ellen é de extrema importância, porque quando a gente fala em inclusão, a gente pensa em vários contextos, né? E dificilmente... Calma, tá pulando, mas vai. Aí, Agora foi. E muitas vezes, né, passa assim batido, né? Existe uma dificuldade de ter esse olhar sensível para a inclusão da criança no ambiente religioso, né? E não só, né, a questão da criança atípica, né? As crianças típicas também. Então, é necessário a gente começar a ter um olhar de como podemos adaptar, né, o ambiente religioso para que as crianças sintam-se à vontade, busquem nesses ambientes, porque geralmente acaba tendo uma resistência. Eu vou lá, mas tem muita coisa, tem que ficar parado, né? Tem que ficar sentado. Chato, né? Eles acham que é chato. Exato. Então, é muito importante a gente pensar nessa adaptação, né, para todas as crianças, porque o objetivo é enriquecer esse lado espiritual. E muitas vezes a gente esquece das crianças, né? Então, isso é de extrema importância. Bom, a gente separou aqui algumas temáticas para a gente conversar, para a gente pontuar. Ellen, você gostaria de fazer alguma pergunta? Então, nas caixinhas de perguntas, né, esses três pontos são os que mais se repetem. Então, acho que vocês vão nos ajudar muito, né, explorando cada um deles. Sim. Então, o primeiro ponto aqui que tem muita pergunta é como fazer a criança atípica prestar atenção durante a palavra. Na verdade, a criança atípica é típica. Tem criança típica que também não consegue prestar atenção, porque ela não está acostumada com aquele ambiente, ela não está acostumada com aquilo. Então, tanto a criança típica quanto a atípica, como fazer para reter a atenção dela para nós, para realmente elas pararem e prestar atenção? Uhum. Bom, bem pontuado, né? Independente de ser neurodivergente ou não, a criança tem o seu tempo de permanência. E o tempo de permanência dessa criança é diferente do nosso. Até porque a gente está há muito tempo nessa vida já, e a criança está no processo de aprendizagem, está no processo de aprimorar o processo atencional dela. Então, é muito importante, crianças maiores
elas vão ter um tempo de permanência maior do que as crianças pequenas. Então, é importante aprimorar essa percepção de, ao longo das atividades, verificar até que ponto a criança prestou atenção, né? Até que ponto a turma prestou atenção. E 10, 15 minutos, então isso já é uma informação muito valiosa para que nesses 10, 15 minutos seja executada uma atividade e depois troca. Ou se for continuar na mesma atividade, dá um intervalo, né? Canta, faça outras atividades, até mesmo para as crianças mexer o corpo, né? Para conversar, dá aquela dispersada mesmo, para depois retornar para continuar a atividade ou iniciar uma atividade nova. Então, para prender a atenção da criança, uma das coisas que vocês vão começar, assim, porque esse é o objetivo, né? Que a criança preste atenção para que ela consiga assimilar e entender o conteúdo que está sendo passado, né? Então, antes, né, da gente chegar nesse objetivo principal, é muito importante a gente pensar nos objetivos primários. Então, o primeiro objetivo é tempo de permanência da criança. Então, de adaptar essa criança ao ambiente, verificar como ela vai ficar com os outros coleguinhas, né? E aos poucos vai se inserindo atividades com tempo maior, porque assim vocês vão estar estimulando o tempo de permanência. Então, percebeu que a turma, de um modo geral, tem um tempo de permanência de 5 minutos? Então, vai estruturar as atividades dentro desses 5 minutos. E depois de 1, 2 semanas, aumenta para 7 minutos, depois para 8. Isso a gente percebe mesmo, que as crianças que estão acostumadas a ir todo domingo ou toda célula, elas já estão acostumadas, elas conseguem realmente ficar mais tempo do que aquelas que estão indo pelas primeiras vezes. Exato. Porque já entrou na rotina, né? E já foi estimulado esse tempo de permanência, apenas dela participar dos encontros. Então, uma forma também, né, que você acabou comentando, para prender a atenção da criança. Então, a criança, ela precisa muito do contexto lúdico. É a forma de comunicação da criança, né? A forma como ela compreende e entende as regras sociais é através do lúdico. Então, a conversa é muito importante, mas tentar fazer de um jeito mais dinâmico, que todas tenham o seu momento de fala, compartilhem, roda, né? Jogos, desenhos, luzes, tá? Pode-se utilizar as luzes como uma forma de chamar a atenção da criança. Então, tá estruturando uma história, tá contando uma história. Pode pegar uma lanterninha, ou mesmo a lanterna do celular, coloque em cima dos personagens, né? Coloque em cima do desenho que vocês querem que a criança preste atenção, porque isso chama atenção, as crianças vão se interessar. Atividades manuais, então, dá preferência para desenho, massinha, pedir para que a criança faça algo que esteja contextualizado ali com a história. Aí a líder vai mediar, vai ajudar elas, lembrando da história, ajudando elas a reproduzir através de um desenho, através, né, da massinha, através de pintura. Então, trazer essas estratégias torna o ambiente, torna a atividade muito mais interessante para a criança. E trabalhar com dinâmicas, né? Eu acho que isso é muito importante. Que tipo de dinâmica? Esses jogos que a gente tem mesmo, né? No nosso dia a dia, batata quente, Rio Vermelho. E aí adaptar com as coisas, né? Com os ensinamentos da igreja. Isso é muito válido. E por isso que é muito importante, Ellen, o planejamento. Sim. Né? Porque a partir do momento que tem atividade e você vai estruturar essa atividade de acordo, né, com a linguagem da criança, vai conseguir estruturar isso de forma lúdica. E referente a esse planejamento também, o que é importante? Verificar as necessidades de cada criança.
independente se é atípico ou típico, que cada criança, né, vai mostrar a sua singularidade, vai mostrar a sua dificuldade, e a gente precisa, né, trabalhar com esse conceito de equidade, né, proporcionar o acesso a todas as crianças de acordo, né, com o seu recurso, de acordo com o seu repertório, com aquilo que a criança sabe fazer neste momento, tá bom? E aí a Laís, nossa fono, vai falar um pouquinho sobre a linguagem adequada, né? Porque a forma com que a gente se expressa, a forma com que a gente conversa com a criança, né, vai chamar a atenção, vai prender a atenção. Mas aí a gente vai precisar se adaptar porque a gente é muito adulto, né? A gente conversa com o adulto o dia inteiro e acaba, né, conversando com a criança da mesma forma. É verdade. E não só da mesma forma, como a gente cria expectativa com que a criança se expresse e se comporte da mesma forma como um adulto, né? Então a gente vai falar aqui da linguagem adequada. Antes da Laís falar, só vou dar um exemplo de uma atividade, porque você comentou da atividade lúdica adaptada à palavra, à ministração. Como tem muita líder assistindo, vou dar um exemplo para que elas possam usar. Sim, né? Por exemplo, aquela brincadeira vivo-morto, né? Que todo mundo conhece. Ótimo. Aí, por exemplo, nós vamos falar que Deus criou o dia, o sol, e Deus criou a noite e a lua. Né? Então, vamos supor que a palavra é sobre dia e noite, ou a palavra é sobre o bem e o mal, enfim. E aí, a gente adapta. Então, tá, é dia e noite. Deus criou o dia e a noite. Então, quando a luz estiver acesa, é dia, todo mundo vai ficar de pé. Quando apagar a luz, todo mundo vai ter que deitar, porque é hora de dormir, é noite. Ótimo. E aí, você faz a brincadeira do vivo ou morto, tipo, no dia e noite, dia e noite, dia e noite, né? Sim. Então, dando um exemplozinho, esse seria um exemplo, né? E lembrar, né, das brincadeiras da infância, porque dá para super adaptar, né? É muito legal o seu exemplo, eu gostei bastante. Vou passar aqui para a Laís. Tá bom. Olá, tudo bem? Tudo bem. Então, tá bom. Bom, também gostaria de agradecer muito o convite, estamos muito felizes. Cada dia que passa a gente percebe que a inclusão, ela tá chegando, às vezes em passos de formiguinha, mas ela tá chegando em todos os lugares. E isso é a nossa missão diariamente aqui na Lúdica. A gente fica muito honrada de participar dessa live e está iniciando aí uma parceria, porque a gente acredita que esse é o caminho mesmo, né? Para essas crianças se sentirem inclusas, sentirem cidadãs e se desenvolverem, né? Porque o que eu e a Jennifer, a gente sempre fala aqui em todas as lives, em maioria dos conteúdos que a gente consegue produzir, nós sempre pontuamos, queremos trabalhar com a inclusão na infância para que essas crianças cresçam e se tornem adultos funcionais. E quando você falou, né, que nós somos corpo, mente e espírito, e a gente precisa realmente pensar todos os dias onde a gente ainda precisa incluir essas crianças, né? Então, nós ficamos muito felizes, estamos muito honradas, e agora eu quero falar um pouquinho sobre a comunicação, né? A comunicação e a linguagem, ela é muito importante no processo da inclusão, porque é a forma como a gente se conecta com essas crianças, com as outras pessoas. Então, diariamente, a gente precisa pensar como que a gente vai facilitar o entendimento do outro, né? Independente se é criança, se é adulto, essa inclusão ela tem que acontecer. Principalmente, a comunicação vai facilitar isso, mas ela só facilita quando ela é adaptada, de acordo com a necessidade de cada criança, né? E quando a gente fala cada criança, a gente não está falando só da diferença entre a criança típica e a criança atípica. A gente está falando sobre todas as crianças, né? E também entender o que a gente pode esperar delas de acordo com cada idade, né? Isso é muito importante. A comunicação que a gente vai ter com uma criança de 3 anos é diferente da comunicação que a gente vai ter com um pré-adolescente, por exemplo. Mas por que vai ser diferente? Por N motivos. Porque com 3 anos tem muitas habilidades, muitos aspectos que ela ainda não desenvolveu. Que ela está no processo ainda de aprender. Então, por exemplo,
olha, no meu grupo a gente tem uma maior quantidade de crianças menores, então até 5 anos, por exemplo. Você precisa pensar, poxa, qual é o vocabulário que eu vou utilizar com essa criança, Exatamente. né? Qual é o vocabulário que essa criança vai compreender, porque é uma criança que ainda não adquiriu todo o vocabulário, né? É diferente de uma criança com 12, 13 anos, essa criança ela já está num processo bem avançado de vocabulário. Quando a gente fala em linguagem, a gente precisa pensar em todos os aspectos. Então, vem o vocabulário, né? Que é o aspecto semântico. Tem a parte fonética, fonológica, que é como a gente está falando, os sons que a gente está utilizando. Tem a parte da pragmática, que é muito importante, principalmente prestar atenção, desculpa, no aspecto pragmático, quando a gente fala das crianças autistas. Porque Sim. as crianças autistas têm um rebaixamento na habilidade pragmática. O que é a pragmática? É o que ele está compreendendo e essa troca de turno. Então, assim, por exemplo, se a gente vai fazer uma dinâmica com uma criança e ela tem um alto suporte, é uma criança autista com um suporte alto, a gente vai perguntar alguma coisa para ela e ela não vai responder para a gente. E não significa que ela não compreendeu a nossa pergunta. Significa que ela pode ter um déficit realmente na questão pragmática. Então, ela não é que ela não compreendeu o que a gente perguntou, ela não compreendeu o que ela precisa responder. Então, o que é importante é ver quais são as habilidades de cada criança. E a gente precisa explorar a potencialidade. Porque o momento, né, do culto, da evangelização, não é o momento que vai ser feita a reabilitação. Aqui a gente está pontuando para facilitar a forma como elas vão compreender o ensinamento. É importante, ao longo do desenvolvimento, tanto de criança atípica, mas principalmente das crianças atípicas, TDAH, autistas, que tenha uma sistematização do aprendizado. Então, o que isso significa? Laís, se hoje eu chegar com uma palavra que eu quero que essa criança aprenda e eu passo essa palavra, ela vai absorver tudo? Não, ela não vai. E isso é uma questão muito importante que tem que ser abordada com quem está ministrando, né? Esses grupos. Por quê? Porque senão vai gerar uma frustração delas acharem que elas não estão conseguindo. E não é que elas não estão conseguindo. As crianças, no geral, elas precisam de repetição para aprender. Então, é muito mais válido selecionar um ensinamento e ter uma repetição desse ensinamento durante diversas semanas, né? 4, por exemplo, um ensinamento por mês. Essas crianças, elas tendem a aprenderem muito mais, absorverem muito mais. Mas, Laís, eu percebo que o João, no primeiro dia, ele compreendeu. Mas o Antônio não compreendeu. E aí a gente precisa ver qual que é a diferença do João para a diferença do Antônio. Às vezes o Antônio, ele é, por exemplo, uma criança neurodivergente, um autista com alto suporte. Às vezes ele não é nem oralizado. E não significa que ele não seja oralizado que ele não está compreendendo. Quando a gente fala em linguagem, a gente tem que pensar que a linguagem ela vai ter 2 aspectos importantes, 2 vias. Então, a via que ela compreende, que é a via receptiva. Então, o que a criança está recebendo e o que a criança está expressando, né? Exatamente. Pode ser que essa criança, verbalizando, ela não consiga se expressar. Pode ser que ela não seja oralizada. Por isso que é importante a adaptação. Porque quando a gente adapta o ensinamento de diversas maneiras, então por desenho, por uma atividade manual, essa criança pode ser que ela consiga se expressar e mostrar pra gente que ela compreendeu. Às vezes, essas crianças, elas até estão compreendendo o que a gente está querendo falar, mas a gente não está conseguindo avaliar, tirar a prova do que a gente quer que ela aprenda. Então, uma coisa que eu sempre falo, a gente nem sempre pode andar por vista, porque às vezes
Tem criança hiperativa que parece que ela não tá nem aí. Que ela tá mexendo aqui, mexendo ali, tá olhando pro teto, tá não sei o quê. Aí no final você pergunta, ele responde, ele entendeu tudo. Só, né, não é o fato, não é porque ele não tá olhando para você que ele não está ouvindo e não tá entendendo, né? E no caso da apraxia da fala, ou no caso até de crianças com paralisia cerebral, muitas vezes não tem um problema cognitivo, né? É só motor. Sim. Muita gente, por exemplo, não prega a palavra porque fala, não está entendendo, porque não esboça nenhuma reação. Mas não quer dizer que porque ela não esboça uma reação que ela não está com o cognitivo dela preservado e que ela não está realmente entendendo tudo, né? Sim, exatamente. Então a gente precisa entender quais são as vias da linguagem, né? Como que a gente vai ter essa ligação com a criança e entender que vão ter momentos que ela vai compreender, mas não necessariamente ela vai expressar. É importante quando quem estiver ministrando, né, esses grupos, fazer realmente essa triagem, né, das habilidades das crianças. Então, qual que é a média de quantidade de criança por grupo? Então, de domingo no culto, geralmente de até 40 E crianças. quantas pessoas ministram? Aí nós dividimos, assim, começa o culto todas juntas, na parte do louvor, da música, tem o teatro, tem ali uma dinâmica, aí depois a gente separa por idade. Uhum. Daí vai a salinha dos babies, vai lá de 3 a 5 anos, e depois os kids, que é de 6 a 9 anos. Então a gente separa. E aí sempre tem uma ministrando a palavra para todos, e tem mais umas 3, 2, 3, dependendo da equipe, que tá lá para apoiar. Ah, precisa ir no banheiro? Vai acompanhar no banheiro. Ah, precisa de inclusão? Tá ali fazendo a inclusão. Precisa pegar o lanche? Então, geralmente nos domingos funciona assim. Agora, nas células, que são as reuniões nas casas, durante a semana, é mais complicado, porque geralmente a líder ou ela tá sozinha, ou ela tá só com mais um. E nossos grupos de crianças são grandes. Teve uma célula onde tinha 40 crianças, e foi uma de, acho que ela tinha 13 ou 14 anos, uma criança autista, suporte 3, não verbal, né? Mas ela ficou, conseguiu ficar, foi tranquilo. Mas assim, desafio, né? Porque a líder estava lá, só 2 líderes para essa quantidade de criança. Então, é muito variável. É importante aí no ambiente de vocês, no grupo de vocês, realmente se vocês conseguirem outras pessoas, porque tem crianças que é como você falou, um autista grau 3, ele vai precisar de um suporte contínuo, por exemplo. Para ele conseguir manter a atenção, às vezes vai precisar de um suporte motor. Então, dependendo da atividade, poxa, ó, eu tô aqui com um brinquedo, por exemplo. A gente vai ajudar ele a manter a atenção, a manter o foco. Às vezes, essa criança não vai precisar só de uma pessoa do lado. Às vezes, ele vai precisar de um apoio motor para participar da atividade, para ele compreender a atividade. Então, isso é uma coisa muito importante. Fazer essa triagem, né, do que essas crianças elas conseguem entregar para a gente de uma maneira, né, a gente não quer que ninguém seja terapeuta, mas ter esse olhar sensível, né, com essas crianças. Então, assim, vamos separar aqui num grupo as crianças que falam e entendem. Essas crianças vão ser as crianças que vão precisar do menor suporte. Agora, vão ter crianças que elas falam, elas entendem, só que elas vão precisar de um suporte para expressar ou para compreender, vão precisar ali de um outro material, de um material de suporte, de um recurso terapêutico. Agora, vão ter outras que elas vão precisar de um suporte mais incisivo, né? Manter ali alguém do lado para, às vezes, dar um apoio motor, para, às vezes, tirar algum distrator, colocar ela num ambiente que vai estar mais tranquilo, então, recuar ela um pouco, porque, às vezes, né, essa agitação, esse ambiente muito cheio, a gente sabe que criança é barulhenta e tem que ser barulhenta, porque isso significa que elas são saudáveis. Mas a gente sabe que em alguns ambientes, uma criança que tem um autossuporte, ela vai desregular, né? Ela vai ter uma tendência de desregulação.
Por quê? Porque o tempo de permanência dela é reduzido, porque às vezes ela não está compreendendo o que ela está fazendo ali, né? E a criança não tem culpa. O que que a gente precisa? A gente precisa trabalhar com a frustração de quem está ministrando esse grupo. E isso é muito importante, porque quando a pessoa que está ministrando, ela consegue compreender que não é a criança, que não é que a criança está desinteressada, é que às vezes o ambiente não está adaptado, às vezes essa criança, às vezes está tudo certo. Você vai olhar, o ambiente está sem distrator, tá com alto suporte e ainda assim ela não entregou o que a gente espera dela. Mas aí, nesse momento, o que a gente precisa ensinar para quem está ministrando? Ensinar que tem que ter repetição. A criança, ela precisa se ambientar. Depois, ela precisa sistematizar para generalizar o conhecimento dela, independente de qual seja esse conhecimento. Esse conhecimento infantil, ele não vem do dia para a noite. Ele vem por repetição. Por isso que crianças que são mais estimuladas tendem a aprender mais. Se a gente ensina para uma criança tabuada, por exemplo, todos os dias durante um ano, ao final do ano, essa criança tende a saber de cor uma tabuada que uma criança que estuda uma vez por mês, a mesma tabuada. E essa criança ainda não sistematizou. Então, é importante quem estiver ministrando entender que a repetição faz parte do planejamento. Tanto a líder que está ministrando a lição, porque isso a gente fala bastante, tem que repetir várias vezes, a gente sempre memoriza um versículo, toda lição eles memorizam um versículo, as crianças saem com o versículo memorizado. Então, é realmente com essa repetição. E a líder que está realizando a inclusão, que está ali, ou não, né? Ou ela está ali junto com as outras crianças, ou ela está ali estimulando. Repete, você ouviu? Repete. Ela fica olhando quem repetiu e quem não repetiu, para ajudar nesse processo. Então, realmente, isso a gente sabe, tanto que as nossas apostilas que a gente utiliza, nós voltamos nelas a cada ano, né? A gente vai voltando, porque a criança, às vezes, ela tem 3 anos, ela compreendeu de uma forma. Sim. Aí, quando ela está com 5, ela vai rever aquele conteúdo de uma outra forma. E ela vai absorver muito mais, né? Então, isso a gente sabe que realmente... Né? Estão no caminho. Uma das coisas que a gente sugere é trabalhar, tipo, uma temática um mês inteiro antes de trocar. Né? Um mês e meio, conforme a percepção de dificuldade. Aí, a repetição vai se dar de diversas formas. Através de história, através de um teatro, através do desenho, através de coisas lúdicas, tá bom? Então, a repetição não precisa ser necessariamente a mesma coisa, mas trazer o conteúdo de diversas formas para que cada criança tenha acesso. Porque às vezes a criança vai entender na contação, outra criança vai entender através do desenho. Isso é inclusão. Exatamente. E aí, é importante a gente falar, né, sobre as frustrações das líderes. Então, líderes aí que estão acompanhando a gente, até acertar, erra muito, né? E o erro, ele não é algo ruim, necessariamente. O erro, muitas vezes, é a expressão de uma tentativa. Então, aquela sensação de impotência, né? Que ela sente, às vezes, de não conseguir, a tensão de não conseguir trazer a criança para perto, de perceber que a criança, né? Isso. E isso é um processo, tá? Tanto na questão de acostumar a criança naquele ambiente, questão do vínculo, questão da adaptação desse ambiente para a criança. Então, é um processo. Nós, enquanto terapeutas, em alguns momentos, a gente se frustrava bastante, principalmente no começo, né? No começo da carreira aí. Mas ao longo do tempo, a gente percebeu que a gente precisa entender aquela criança primeiro. E até a gente alcançar a estratégia com que aquela criança consiga ser estimulada, a gente erra. A gente vai tentando, né? Então, líderes, se acalmem, tá bom? Porque além de trazer muita informação, né, do que funciona e do que não funciona,
aos poucos vocês vão criando esse vínculo, vai adaptando cada vez mais a atividade e com o tempo, né, a criança vai conseguir se envolver mais. Então vocês estão tentando e isso é muito bom, né? Isso é muito importante. Então não paralisem, não desanimem, porque o que vocês estão fazendo é essencial, tá? Então, é aquilo que eu já comentei do tempo de temática e entender que é um processo de aprendizagem. Tá? Tanto crianças atípicas quanto crianças típicas. Elas estão no momento de aprendizagem. O que vai diferenciar a questão da criança típica e atípica? A atípica não consegue aprender? Né? Não. A atípica ela consegue aprender. Mas talvez ela vai precisar ela vai precisar de muito mais repetição do que a criança típica. Entendeu? Ela vai precisar muito mais de um apoio, né, de recursos para ela se sentir ali bem do que a criança típica. Mas acho que o primeiro passo, né, Jennifer, é justamente essa sensibilidade. Porque assim, olha, eu vou ser sincera, até Deus me despertar, né, para tudo isso, eu passei anos, eu fui professora de educação física, eu trabalhei anos em escola, dando aula para aquele monte de criança por muitos anos, né? E assim, a bem da verdade eu tô aqui para dar minha aula. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, não ouviu. Quem recebeu, recebeu. Quem não recebeu, paciência, porque eu não dou conta, muita criança e tal. E você vai indo, né? E não se importando se realmente todas. Então, desde que Deus realmente me despertou, que eu tive o sonho, que eu comecei a compreender, né, tudo isso, então meus olhos se abriram. Eu falei assim, não. Todas precisam compreender. Não adianta elas apenas estarem no lugar. Estar presentes ali. Elas precisam receber, né, a palavra de Deus todo mundo. Então, é exatamente ter esse olhar, né? As líderes aí perceberem que precisa olhar para cada criança no individual, fazer a ficha com os pais para entender aquela criança, conhecer aquela criança. E com o tempo a gente vai aprendendo aquilo que prende a atenção dela, a forma de chamar a atenção dela. Então, a gente sabe que o tempo é um aliado também quando se trata de criança atípica, né? Eu lembro que a gente, quando recebe os primeiros domingos, é assim, frustrante, como a gente diz, né? A gente sai frustrada mesmo, porque não funciona. Mas aí vem no primeiro domingo, segundo domingo, terceiro domingo, elas acostumaram com o ambiente, acostumaram com a gente, acostumaram com o lugar pronto. Aí começa a fluir. Então, tem que ter essa paciência, né? Exato, exato. Então, eu vou deixar um último recado aí para as líderes. Quando a intenção é boa, tudo dá certo. Amém. Então, vocês estão no caminho, tá? E a gente fica à disposição, tá? Para mais dúvidas, mandem lá mensagem para a gente da Lud. Os materiais que você Isso, aí a gente vai mostrar os materiais agora. Então, eu adquiri aqui alguns materiais que eu quero dar dica. Inclusive, vou aproveitar, segue @equipe lúdica, que é o Instagram dela. Já vai lá, segue agora. Já entra, segue. Inclusão no Reino, que é o meu novo Instagram, que eu estou falando somente sobre inclusão. Então, esse aqui é o meu Instagram oficial. E eu tenho Inclusão no Reino, que ainda é novo, tá no começo engatinhando, então indica, segue, para a gente poder avançar nessa informação. Exato. E rapidinho, Ellen, que as pessoas também, né, sigam você, porque a sua proposta é linda. A sua proposta é nova, né? E a gente precisa cada vez mais ter esse olhar da criança no ambiente religioso. Muitos pais, muitas mães param de frequentar por conta dessa dificuldade. Então, os pais e a mãe, às vezes eles tinham uma prática religiosa muito grande e aí por questões, né, da criança, eles acabam parando uma atividade que era muito importante para eles. Muitas vezes uma atividade que é o apoio deles, né? Isso é o que mais dói, quando eu penso nisso, que realmente, assim, essas famílias já sofrem tanto. Né? Acabam se isolando e pelo despreparo da igreja, pela falta de despertamento mesmo. Eu falo de despertar, porque quando eu fui despertada, a sensação que veio para mim foi de arrependimento. Eu falava, meu Deus, como que eu demorei tanto, né? E aí quando eu vejo pessoas que não despertaram ainda, eu tenho esse sentimento, eu falei, Senhor, desperta, porque
Se a igreja não se preparar, não se capacitar, não treinar para isso, não vai conseguir, porque a família vai, ela não vai conseguir lidar com a criança, ela vai devolver a criança para os pais no culto, os pais vão falar assim, para que eu vou vir no culto? Se eu venho aqui para ficar, para conseguir ouvir a palavra de Deus e deixar, né? Então, isso sim, eu falo para as meninas lá, a gente não leva a criança para os pais. A gente vai ficar com a criança, a não ser que seja realmente necessário. Porque eles precisam desse tempo para eles. Né? Então, eu acho que realmente isso é um ponto que mexe muito comigo, que os pais precisam frequentar. Então, a igreja precisa se preparar para isso. Né? E aí, o que eu tenho visto na prática? Eu não sou psicóloga, não tenho assim, um entendimento. Tenho feito alguns cursos, mas eu tenho percebido que alguns materiais têm nos ajudado a prender a atenção da criança, na verdade. Na verdade, assim, porque que acontece? A criança está lá, escalando a janela, escalando não sei o que, e não quer vir junto com as outras crianças para ouvir a história, por exemplo. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a descobrir o hiperfoco da criança, ou algo que ela se interesse muito, que vocês chamam de reforçador, isso, né? O reforçador. Tô aprendendo. Ellen, muito! Tá entregando muito mais do que muitos profissionais, eu queria dizer, mas... Amém. Capacitação do alto mesmo. Então, aqui tem os blocos que todo mundo conhece, algo que, né, quem não conhece os blocos de montar, e as crianças atípicas amam isso. Né? Então, a hora que eles veem, o olhinho já brilha, assim. Essas minhoquinhas aqui também são ótimas. Elas juntam uma na outra, faz número, faz letra, né? Esse aqui eu não gostei muito, porque eu descobri que ele faz muito barulho. Então, para os nossos cultos, não sei se ele vai funcionar muito, porque ele é barulhento. Mas é muito legal também. Talvez utilizar esse recurso do som no momento em que a criança está desregulada, né, de retirar ela do ambiente para ela conseguir se regular, e às vezes essa questão do som ajuda ela a se regular para poder voltar. Sim. Não sabia, né? Bom saber. Porque eu fui aprender isso aqui, ó. Isso, também é muito importante. Isso que nós vamos adquirir, né, para a igreja mais, porque já tem uma criança que teve um momento do versículo que começaram a cantar, bater palma e repetir, e ela ficou mamãe, 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 né? E eu não tinha ainda isso daqui para dar para ela, mas agora nós temos, vamos ter mais. Aí tem aqui o quebra-cabeça, que elas também gostam muito, né? O famoso palpite. Sim, muito bom, inclusive. E os spinners, né, da vida aí, que também, para crianças até maiores, né, eles gostam muito. Então, crianças com TDAH é excelente, viu? Então, aí qual que é, agora a dica sua. Estamos lá com uma criança atípica, estamos usando o reforçador, ajudando ela a sentar junto com as outras crianças. Aí a gente tem que retirar, né, para ela poder prestar atenção na palavra, e a hora que ela começar a se agitar, a gente volta com o reforçador de novo e vai tentando. Só que aí a criança típica, olha, eu também quero, eu também quero. Sim, exato. É algo que eu queria comentar também, né? De tentar proporcionar esses recursos para todas as crianças, porque isso é uma estratégia que qualquer criança pode utilizar, né? E aí dá para vocês fazerem combinados. Tá? Então, de estabelecer um tempo, né? Perceber que a criança agitou, explicar para elas, ó, antes, né? Assim que começar a explicar. Então, a Maria, quando ela se agita, quando ela começa a demonstrar desconforto, ela vai receber, né, alguma coisa para ajudar ela a se acalmar. Tá? E aí vai ter um momento em que todo mundo vai poder brincar junto. Não, o que aconteceu? Isso eu não sabia o que fazer. Aí o menino falou assim, eu também quero. Eu falei, e agora? Aí eu falei pra ele, eu falei assim, ó, se você prestar atenção na história, no final todo mundo vai brincar junto. Aí funcionou, ele sentou e entendeu. Né? Sim, uma das coisas que pode ajudar é massinha, que é algo acessível, e todo mundo pode ficar com uma massinha ali, né, para dar uma compensada. Esse aqui eu comprei para todos. Então, esse aqui já vão poder comprar para todo mundo.
Excelente. Aqui a gente também tem alguns recursos. Então, a gente tem esse sapo aqui, porque muitas vezes as crianças se regulam por questões visuais, né? Sim. Luzes, e tem a questão também da sensibilidade, a questão sensorial, que ela vai apertar, não, ela vai ficar apertando, e isso ajuda ela a se acalmar. Isso ajuda ela, muitas vezes, na concentração, tá? Principalmente crianças com TDAH. Então, elas têm uma agitação, elas têm um pensamento muito acelerado, e esse estímulo manual pode ajudar ela a diminuir essa agitação. Às vezes ela vai ficar olhando para o brinquedo, mas muitas vezes ela está ouvindo, ela está escutando. Então, isso ajuda bastante. Então, olha, minha equipe que está aí na live, ó, já vamos atrás dessas coisinhas aí, ó, já vai procurando. Uma coisa que é muito importante vocês terem é brinquedos com luzes. Tá? Então, é uma coisa que eu não... Na hora que você falou de apontar a luz, né, é uma coisa que eu não tinha pensado, porque realmente a gente fala assim, não sei se luz vai distrair mais, mas na verdade vai prender mais, né? Exato. A ideia é saber dosar, né? Em que momento eu vou utilizar e por quanto tempo, tá? Porque aí, senão, acaba sendo realmente um distrator, tá? E uma outra dica para ajudar as crianças aí atípicas e algumas crianças típicas também, porque às vezes elas têm essa questão sensorial, tem essa questão manual de ficar manipulando. Escreveram aqui, já quero esse sapo. E quando as líderes vão querer ficar apertando o sapo? A gente tá aqui, ó. A gente também faz isso. É ótimo, gente, isso é ótimo. Para a questão da ansiedade, principalmente, né? Ficar manuseando, adulta agitada, adulta acelerada, aí precisa ir na consulta. No médico, aí não aguenta, levanta, sobe, né? E aí essas questões manuais ajudam. Se as líderes começarem a ficar um pouco mais frustradas ou um pouquinho mais estressadas, pode utilizar a merda. Vamos todo mundo ficar mexendo com a mão, que aí acalma. Exato. Não tem mais uma. Pode falar. Então é importante também a questão de texturas. Objetos mais duros, né? Porque às vezes a criança precisa desse estímulo tátil profundo. Principalmente se vocês perceberem crianças que ficam batendo muito, né? Que tem essa tendência de ficar batendo a mão em parede, em objetos. Às vezes ela está buscando se regular através desse estímulo, porque ela precisa receber esse estímulo mais forte para ela conseguir ficar bem, para ela conseguir se regular. Então é importante ter tanto objetos mais rígidos quanto os objetos mais molinhos, porque cada criança, aí vocês vão testando, aí vocês vão percebendo com que objeto, com que textura essa criança vai conseguir se regular, ela vai conseguir ter mais atenção. Eu vou só demonstrar também em relação à comunicação, que eu não falei, crianças que não são verbais, oralizadas, é muito comum dentro do ambiente terapêutico, e a gente também leva isso agora com as nossas mentorias para o ambiente domiciliar, né? Fazer rotinas visuais. O que são rotinas visuais? As rotinas visuais são um planejamento visual que é sequenciado com o que a criança tem que fazer. Então, por exemplo, a gente vai ter uma rotina visual da criança ir na igreja, por exemplo. A gente tem um plano semanal, mas também pode ser realizado um plano do dia, né? Esse plano semanal que a gente tem aqui da Lúdica, ele é gratuito. Então, quem tiver interesse em adquirir o PDF, depois entre em contato com a gente pelo direct, que a gente disponibiliza ele gratuitamente. Aí vocês, a mãe, ou aí no próprio ambiente da igreja, vocês podem utilizar plastificado, colocar numa parede na altura visual que a criança consiga enxergar. Então, aqui a gente tem um semanal que a gente pode utilizar de N maneiras. E aqui vocês, com imagens também, vocês organizam a rotina da criança.
Por quê? Porque lembra que a gente fala que a criança, ela precisa de previsibilidade, principalmente as crianças autistas, por exemplo. Essas crianças, elas precisam, elas necessitam da previsibilidade. Então, a gente utiliza essa rotina visual, então a gente pode colocar o desenho da casa da criança, e aí depois ela vai entrar no carro, depois ela vai entrar na igreja, depois ela vai entrar no teatro ou na sala. A gente fez essa rotina do culto, né? A gente tem já. Do mesmo jeito que a gente... os pais fazerem em casa também, né? Muito importante. Tudo que a gente está ensinando faz parte, né, desse processo de inclusão religiosa, que os pais participem também. Uhum. Isso é muito importante. Por quê? Porque quando os pais preparam as crianças durante o dia, falando que elas chegam muito mais tranquilas do que quando elas vão sair para outro lugar e chega na igreja assim, do nada, cai de paraquedas. Isso, e aí imagina se ela tem uma rotina visual. Uma criança que às vezes não compreende completamente o que a gente está falando, mas ela vai compreender o que ela está vendo. Sim. Isso facilita muito mais a compreensão dela. Então, a tendência é que essa criança vai desregular muito menos. E conforme você vai mostrando, né, com frequência essa rotina, ela na segunda, terceira, quarta, quinta vez, ela já vai ter internalizado quanto tempo vai demorar cada coisa. Ela não necessariamente precisa saber que 1 hora dura 1 hora, mas ela vai saber o tempo que dura cada coisa. Então, ela já vai estar mais ambientada e ela já vai ter esse senso de previsão. Então, ela já prevê quanto tempo vai demorar. E também, só para finalizar, outras coisas importantes são as fichas de comunicação alternativa, que às vezes a gente pode utilizar para ela falar o que ela está sentindo. Né? Então, por exemplo, aqui nessa ficha, eu tô com raiva. Aqui eu estou feliz. Por quê? Porque às vezes a criança se desregula e a gente acha que a criança está se desregulando porque ela está cansada. Às vezes não é isso. Às vezes ela só quer ir no banheiro e ela não é oralizada, ela não vai conseguir falar. E provavelmente a pessoa que compreende os gestos, né, o comportamento daquela criança desregulado são os pais. E os pais vão estar no culto. Então é importante a gente facilitar uma maneira que a criança consiga se expressar, não necessariamente de maneira verbal. Então, por isso que as fichas ajudam muito. É perfeito mesmo. A gente até tem as fichas de comunicação visual, mas é comunicação alternativa, mas é assim, banheiro, louvor, já ajuda bastante. Tudo que ela está sentindo, achei top. A gente não tem essa ainda. Essas fichas são fichas de educação socioemocional, então elas conseguem expressar as emoções dela de acordo com as imagens, né? Aqui também a gente tem um recurso que também é sobre isso. Então, aqui tem uma fileira de menino, uma fileira de menino, e em cada uma ela vai estar com uma emoção. E isso daqui, né? Lógico que no primeiro dia, por exemplo, no primeiro dia pode ser que a criança não compreenda, né? Mas se a gente utilizar isso como uma base, né, como um recurso semanal, a tendência é que a criança vai conseguir. E às vezes você pode utilizar para ver se ela compreendeu o teatro, a estratégia que vocês utilizaram. Então, olha, no final das contas, João ficou triste ou João ficou feliz? E é só apontar. E aí, se essa criança for um autossuporte... Que ele compreendeu, né? Isso. E se essa criança for um autossuporte, quem estiver dando esse suporte para ela pode fazer o apoio motor. Então, se ela não consegue apontar, a pessoa vai ser a extensão do braço dessa criança. Ó, o João ficou triste, né? Então, são nessas pequenas coisas que a criança tende a ter cada vez mais compreensão da palavra, que ela consegue internalizar cada vez mais os ensinamentos que vocês querem passar. Top. Aí vamos ver se a gente consegue fazer uma outra live, né? Para aprofundar um pouquinho mais.
Porque a gente quer falar de TOD, de TDAH, de... Vocês vão falando, eu vou lembrando aqui das situações e, né, eu acho que vai enriquecer muito aí as outras líderes, as pessoas que estão começando agora. Tem muitas líderes de outras igrejas que estão despertando agora, estão dando os primeiros passos agora, né? Então, realmente, tem muita coisa aí para a gente estar falando, para estar ajudando. Se vai rolar a nossa próxima live, dia 18? Vai rolar uma live. A gente é sempre dentro. Convidou, a gente vem. A gente não aguenta 2 anos. Bom, então tá marcado já daqui 15 dias. Você já coloca todo mundo na agenda, vamos aprofundar aí um pouquinho mais. E aproveitem para mandar perguntas, né? Quem está assistindo vai mandar perguntas, desafios que tem passado, tudo mais, que aí ajuda para a gente fazer uma live que vai atender aí as dúvidas, né? Os desafios de todo mundo. Isso. E a gente vai falar um pouquinho mais de diagnósticos, né, Ellen? Que aí tem bastante dúvidas e tal, a gente vai falar um pouquinho mais. E outra coisa que eu queria lembrar, no link do meu Instagram tem um grupo de WhatsApp. Então, quem não está no grupo ainda, que está assistindo a live, quiser entrar lá no grupo, é só clicar no link que está lá na bio do Instagram. Nesse grupo, eu tenho passado PDFs, os e-books que eu tenho escrito, tudo que eu tenho de material. Eu fiz a rotina do culto, eu disponibilizei lá, tudo que eu estou fazendo, eu estou disponibilizando nesse grupo para ajudar elas a dar os primeiros passinhos aí, né? Então, como vocês também têm bastante material, se elas quiserem adquirir esse material, elas entram aonde? No Instagram mesmo? Vocês têm ou é no WhatsApp? Pode mandar mensagem pelo direct, que daí a gente faz esse contato depois. Se precisar, a gente passa o nosso número de WhatsApp, mas normalmente, semanalmente, a gente disponibiliza recurso gratuito. Há algum tempo atrás, a gente tem uma coleção de recursos terapêuticos personalizados para cada idade. Então, a mãe que tiver interesse em adquirir esses recursos gratuitos, são infoprodutos que a gente pode enviar para qualquer lugar do Brasil. Então, vem o recurso e vem as orientações facilitadoras. Então, a gente orienta como aplicar e também a gente pontua cada objetivo que a gente vai abordar naquele recurso. Então, facilita muito esse despertar da compreensão do que a gente está abordando em cada um, né, dos estímulos que a gente está dando. E conforme, né, as pessoas vão tendo acesso com esses recursos, o despertar é tanto que as próprias ministras, elas começam a pensar em formas de abordar os temas religiosos, mas de uma maneira mais efetiva, né, que vai estar mais adaptada para crianças neurodivergentes, por exemplo. Combinado, então. Então, depois eu vou pegar direitinho com vocês umas dicas, uns materiais, e eu vou passando para as meninas que forem me perguntando, e elas vão entrando em contato, e a gente vai fazendo esse link. Eu tô com medo de terminar, de cair a live, então já passou aí de 1 hora, não sei quanto tempo tem, mas eu quero agradecer, muito obrigada pelo sim de vocês, por terem topado aí participar. Eu já tinha, né, falei acho que um dia antes, eu estava planejando a live, eu falei, podia ter convidado, aí fiquei meio assim, não, mas vai ficar muito em cima da hora. Mas no fim, deu certo, graças a Deus, foi de grande enriquecimento para todas nós. Depois, os comentários aqui, depois não vai dar para vocês verem, né? Mas assim, o pessoal que tá comentando, assim, as meninas estão assim, eu já quero pôr em prática, eu já quero fazer, quero liderar uma célula agora. Então, foi poderoso, muito bem, muito obrigado. Gente, e tamo junto. Conta com a gente e a gente conta com vocês. Isso, amém. Até a próxima, então, dia 18, hein, pessoal? Dia 18 a gente se vê e provavelmente dia 29 mesmo vai ser nossa capacitação de liderança aqui na igreja. Aí a gente combina certinho e confirma com vocês, tá bom? Vai ficar gravado sim, Dani, vai ficar gravado. Vai. Um beijo, obrigada. Beijão. Beijo, gente. Tchau, tchau.